Estamos aprendendo detalhes absolutamente perturbadores sobre as mortes de 3 meninas e do homem que as autoridades dizem ser o principal suspeito. Estamos falando de Travis Decker, o pai acusado de matar brutalmente as próprias filhas e das chocantes evidências forenses que supostamente o ligam diretamente ao crime. Vou chamar um investigador forense e um ex-detetive para tentar descobrir se Travis Decker será encontrado. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime, eu sou Jesse Weber. No dia 2 de junho, os corpos de Peyton, Evelyn e Olivia Decker, de 9, 8 e 5 anos, foram encontrados perto do acampamento Rock Island, em Washington. Sacos plásticos nas cabeças. Para ser mais preciso, 2 das vítimas tinham 2 sacos separados sobre suas cabeças, e a terceira tinha 3 sacos separados sobre a cabeça. Seus pulsos estavam amarrados com abraçadeiras plásticas, segundo o escritório do xerife do condado de Chelan e documentos judiciais. Isso é algo doentio. Agora você deve se perguntar quem faria isso, certo? Veja o que aconteceu em seguida. Estamos descobrindo isso agora com o escritório do xerife. As autópsias foram concluídas e o legista determinou sufocamento como causa da morte das vítimas. A morte foi homicídio. Segundo o escritório do xerife, as autoridades enviaram as braçadeiras de nylon e sacos plásticos achados na cena do crime ao Laboratório de Criminalística do Estado de Washington para análise de DNA. Esse laboratório retornou em 6 de agosto, com perfis de DNA que correspondiam a Travis Decker, de 32 anos, um veterano do Exército com treinamento extenso. Travis Decker é o pai da garota. Deixe-me repetir. O escritório do xerife declarou que o laboratório identificou perfis de DNA correspondentes a Travis, o pai, nos sacos plásticos que cobriam a cabeça de cada uma de suas filhas. E além do DNA da garota, nenhum outro perfil de DNA foi encontrado nos sacos. Sobre as abraçadeiras plásticas, um perfil de DNA foi achado e era, de novo, compatível com Travis Decker. Nenhum outro perfil de DNA nas abraçadeiras plásticas. Portanto, o gabinete do xerife concluiu que ele é o único suspeito nesses assassinatos. Aqui está o problema. Eles não sabem onde ele está e não o encontram há mais de 2 meses. O mais alarmante é isso. Autoridades afirmam que Travis pode estar em qualquer lugar do país. Que, devido ao seu treinamento e experiência, ele conseguiria sobreviver sozinho na natureza por dias ou semanas sem equipamento. A ABC News disse que Travis foi enviado ao Afeganistão em 2014 enquanto servia no Exército. Depois, ele foi transferido para a Guarda Nacional de Washington em 2021. Prepararam uma separação administrativa em 2023 e 2024, mas o processo aparentemente ainda não havia começado. Aliás, essa é a forma oficial de desligamento do serviço militar ativo. Então, por enquanto, o departamento do xerife do condado de Chelan está trabalhando com parceiros das forças de segurança locais, estaduais e federais para tentar encontrá-lo. O Serviço de Delegados Federais dos Estados Unidos da América oferece até $20 mil por informações que levem à prisão de Travis Decker. Na verdade, aqui está o que o departamento do xerife disse em seu comunicado e sim à imprensa. O suspeito deve ser considerado armado e perigoso. Se encontrar Travis Decker, ligue para o 911 e não tente contato ou se aproxime dele. Quem tiver informações deve contatar o escritório do Marechal dos Estados Unidos da América mais próximo, ligar para 18003-360-102 ou acessar usmarshals.gov TIPS pelo Serviço de Delegados dos Estados Unidos, TIPS. E, de acordo com as autoridades, ele está atualmente sendo procurado por 3 acusações de homicídio em primeiro grau e 3 acusações de sequestro. Agora vou detalhar mais o caso e o passado de Travis Decker. Mas antes de fazer isso, quero analisar algumas partes disso e depois vamos aprofundar mais. Então, deixe-me chamar 2 especialistas nessa área. Estou com Joseph Scott Morgan, investigador forense da Jacksonville State University e apresentador do podcast Body Bags. Recomendo este podcast e o detetive aposentado do Departamento de Polícia de Nova York, Dave Sarney, que é professor adjunto na John Jay College of Criminal Justice. Obrigado pela participação. Joseph, começo com você.
Comente sobre a brutalidade daquela cena. Que lições podemos aprender? Quero dizer, esse método de matar essas 3 jovens sugere um tipo específico de agressor? Sim, eu acho que sim. E aqui está a parte mais assustadora sobre isso, é que eles teriam lutado muito. Isso é, sabe, nós ouvimos o termo sufocamento. Isso, na sua forma mais pura, é chamado de evento de privação de oxigênio, onde o indivíduo, e isso acontece relativamente rápido, mas eles lutam pela vida porque estão respirando o próprio ar expirado. Então, quando você está expirando com o oxigênio ou soltando o ar, esse ar que você está soltando, na verdade, é dióxido de carbono. É uma morte dolorosa. Seu cérebro está gritando por oxigênio. Esses anjinhos preciosos estavam lá com sacos na cabeça. Deve ter havido luta. A gente pensa em como é tentar respirar. E, para acrescentar, me acompanhe-se aqui. Na maioria das vezes, é uma resposta natural colocar as mãos no rosto, na garganta, esse tipo de coisa. Talvez de forma primitiva tentar desobstruir as vias aéreas. Elas estão amarradas. Não dá para fazer isso. Elas não conseguem nenhum tipo de alívio neste momento, porque se estão com as mãos amarradas com abraçadeiras, não conseguem manipular nada. Minha suspeita é, obviamente, que eles provavelmente foram amarrados com abraçadeiras e depois sufocados com esses sacos, talvez deitados um ao lado do outro. Eu não sei necessariamente como os sacos foram fixados. Eu acho que isso. Por isso usaram vários sacos, como se já não bastasse, vários sacos. Bem, sim, eu acho que talvez na cabeça dele, se ele fez isso, né, você fica pensando se esses sacos eram permeáveis de alguma forma. Ele está tentando meio que cobrir todas as possibilidades. Então, quanto mais camadas você tiver aqui, no caso dessas camadas de sacos, você está prevenindo qualquer tipo de vazamento ou liberação de dióxido de carbono. Ele tem um entendimento disso. Isso, na verdade, para ser bem franco com você, é uma metodologia de tortura que tem usada em muitos casos ao longo dos anos, onde pessoas têm sacos em suas cabeças. Elas quase desmaiam ou morrem, o saco é retirado e voltam a respirar. E essa parte é particularmente preocupante, porque se o pai fez isso, isso é sádico. Quero dizer, neste ponto, Tom, não é como se, me perdoe, mas não é como se ele tivesse levado essas crianças e atirado na nuca delas. Certo, apagou as luzes na hora. Aqui não foi assim. Isso cansa, certo? E eles teriam consciência, Jesse. É horrível pensar sobre isso. Dave, antes de passar para você, Joseph, o que acha da precisão dos resultados do DNA? Porque além dos resultados do DNA nas abraçadeiras e sacolas, e sua opinião sobre a precisão, em julho, as autoridades anunciaram que marcas de mãos ensanguentadas na traseira da caminhonete, perto dos corpos das garotas, aparentemente corresponderam ao perfil de DNA que acreditam ser do Decker. Isso, segundo o departamento do xerife do condado de Chelan. Agora me diga quão precisos são esses dados. Acho que principalmente quanto às sacolas. Sabe, né? Eu acho que à primeira vista a gente pode pensar que, bem, isso pode ser DNA de contato, que, sabe, nós perdemos milhares e milhares de células da pele constantemente e estamos sempre descamando elas. E essas são apenas uma parte do DNA, certo? O que eu penso é que se ele está envolvido nesse comportamento, isso vai ser muito estressante. Você tem crianças que já estão contidas, e eu estou supondo aqui. Só estou jogando essa ideia. Ele precisa lutar com elas. Uma coisa a se considerar é que o DNA pode ser depositado ao segurar o interior do saco e puxá-lo sobre a cabeça delas. Isso pode ser suor, uma fonte bem mais rica. Novamente, isso é só especulação minha. E então prender o saco e segurá-lo ao redor do pescoço delas, a menos que ele tenha usado fita ou algum outro, talvez outro laço, sabe, para prender dessa forma. Mas eles não estão dizendo isso. Então realmente me pergunto se ele coloca o saco na cabeça delas até sufocá-las. De novo, né, isso é horrível, né, mas você tem esse contato direto aqui, que vai ser bem intenso, né, especialmente se houver suor envolvido, né, ao contrário de apenas células da pele caindo passivamente. Dave, vamos falar sobre a busca. Como você aborda a localização e a captura
de um suspeito com aquele histórico que mencionei antes. Bem, aqui está o problema. Novamente, sabemos que você tem um ponto de referência de onde ele estava. Houve tempo e distância entre o momento em que eles descobriram os corpos e quando ele fugiu da cena. Agora você vai tentar traçar um histórico dele para saber onde esteve antes. Então ele tem alguma familiaridade com a área ou com o local para onde estava indo. Ele deixou o carro, ele deixou até o cachorro dele. Então ele tinha uma intenção, ele já tinha alguma outra ideia de fuga. Se você analisar, o que ele fez foi planejar o assassinato dos próprios filhos. É disso que se trata. Isso não tem a ver com psicopatia, não é sobre isso. Se ele for o responsável, foi um assassinato e uma fuga planejados. Isso não foi por acaso. Esse é o motivo. Você fala do ar livre, da natureza selvagem e da capacidade das autoridades rastrearem alguém após tanto tempo foragido. Não só isso, mas o possível plano dele, agora você está tentando, você tem que lançar uma rede gigantesca e torcer para conseguir pegá-lo. E o que acontece é que, conforme o caso foi avançando, os recursos, você tinha muito mais agentes da lei envolvidos. Oficiais federais comandam tudo. Isso pode ter ocorrido devido à redução de recursos e pessoal. Então agora você tem esse cara que está ciente, bem, que está precisando há 2 meses neste momento. Por isso, o xerife diz que ele pode estar em qualquer lugar, pois não conhecem sua estratégia de fuga e não o encontraram. Ninguém que o tenha encontrado. O departamento do xerife do condado de Chelan confirmou à ABC News o uso de cães farejadores de cadáveres que eram de rastreamento. Analisaram avistamentos, dicas e pistas, mas nada foi encontrado. Houve um anúncio no mês passado de que talvez precisem reduzir as buscas, já que as pistas meio que secaram. A operação está menor. Houve relatos de possíveis avistamentos. Em 5 de julho, o Serviço de Delegados Federais dos Estados Unidos da América recebeu uma dica sobre alguém parecido com Travis em Bear Creek, Floresta Nacional, Sawtooth, Idaho. Homem branco, entre 1,73 metros e 1,78 metros boné, preto de tela, brincos pretos e camiseta bege, short preto, tênis baixo, um relógio preto estilo Garmin, usando um rabo de cavalo comprido, barba grande, bigode e carregava uma mochila preta da Jean Sport. Em agosto, Travis foi possivelmente visto perto deste desfiladeiro na trilha Pacific Crest, em Washington. Segundo o departamento do xerife do condado de King, as autoridades investigaram, mas Travis não foi encontrado. O xerife de Catitas, Clay Myers, afirmou: "Não podemos e não vamos desistir da busca. Peyton, Evelyn e Olivia Decker merecem justiça. Decker segue perigoso enquanto foragido." Dave, você está surpreso que ele ainda não foi localizado? Se ele estiver vivo, como ele poderia estar sobrevivendo sozinho? Acredito que essa pergunta intriga o departamento do xerife e a maioria das autoridades policiais agora. É quanto ele tinha disponível, quanto material ele tinha quando fugiu do local para conseguir se sustentar por tanto tempo. É quase como o Rambo, ele achou um jeito de se esconder na mata. O problema é que, mais uma vez, só temos helicópteros, drones e cães farejadores para procurá-lo, pois a tecnologia disponível é limitada. Não existem câmeras ou qualquer coisa. Ele não está deixando nenhum tipo de rastro nas redes sociais ou algo assim. Então ele sabe, é por isso que você vê isso, o que o xerife diz é bem preciso, nós não sabemos onde ele está. E eles vão continuar procurando, mas ele pode estar morto? É possível. Ele ainda pode estar escondido em algum outro lugar? É possível. Você faz o que pode, quero dizer, é isso. Só que agora o problema é que os recursos estão limitados. Em 17 de junho, as autoridades divulgaram um novo panfleto de suspeito de Decker e parecia fornecer fotos de como ele poderia aparecer se tivesse mudado sua aparência. Neste ponto, quero dizer, obviamente, isso não ajudou. Eles não o encontraram, mas achei interessante mostrar diferentes formas de como ele poderia estar. Isso é comum? Isso geralmente é eficaz? Pode ser eficaz. O bom é que, com aspectos sociais como marcas no corpo, tatuagens ou características incomuns, você tenta destacar isso como uma regressão ou progressão de idade. Você está fazendo o que pode, e o fato é que eu sei que as autoridades estão fazendo o melhor que podem, e eles não estão simplesmente desistindo disso. Este é um suspeito de matar os próprios filhos. Eles estão fazendo o trabalho deles, mas isso é algo que, infelizmente, é difícil, considerando o vasto espaço em que ele teve para fugir do local
sem tecnologia disponível para as autoridades explorarem esse caso. Agora, para dar a todos um exemplo do que estamos falando, as autoridades vasculharam a região do Blewett Pass, nas montanhas Wenatchee, mas o escritório do xerife disse, abre aspas, as possíveis evidências e informações coletadas nessa área são inconclusivas, ou seja, não podemos confirmar que nenhuma das informações está diretamente associada ao Sr. Decker. Então você está começando a perceber as complicações envolvidas nisso. O xerife de Chelan, Mike Morrison, disse à ABC: essa busca pode durar 5, 10 ou 20 anos. Eu certamente espero que estejamos falando de algumas semanas e que tudo se resolva, mas pode levar muito tempo e estamos comprometidos em continuar com isso. Foi interessante. Em 17 de julho, a polícia divulgou vídeos mostrando Travis 3 dias antes de buscar as filhas. Aparentemente, é ele em um estacionamento de um supermercado em Wenatchee. Novamente, isso é em Washington. Isso ocorreu após ele supostamente atingir a traseira de outro carro. Ele conversa com um policial e com o dono do carro que bateu. Também quero explicar um pouco da linha do tempo, então vamos para o dia 30 de maio. E de acordo com Ariana Cozart, que é a advogada da mãe da garotinha, Whitney Decker, Travis buscou suas filhas na casa delas no vale de Wenatchee, a cerca de 50 ou 60 milhas do acampamento. Ele teria conversado com Whitney por 15 a 20 minutos, saiu com as meninas e disse que voltaria até às 8. Whitney, então, liga para a polícia fazendo uma queixa, dizendo que não teve notícias de Travis. Ele não trouxe as filhas de volta para casa quando disse que traria. Ela ligou para ele várias vezes. As ligações iam direto para a caixa postal. Segundo registros do tribunal, ele aparentemente nunca fez isso antes. Também foi observado que ele enfrenta problemas de saúde mental atualmente. No dia seguinte, 31 de maio, a polícia descobre que Travis e as garotas não chegaram ao evento de corrida de 5 quilômetros como planejado. Isso é interessante, pois a polícia afirmou na época que Travis era considerado sem teto e morava em seu veículo ou em motéis, hotéis e acampamentos na região. E apesar de tudo isso, as autoridades disseram que o caso não justificava um alerta Amber. Emitiram alerta de pessoa desaparecida em perigo, não um Amber. Você sabe, os critérios necessários para um alerta Amber incluem que haja uma crença razoável por parte das autoridades de que ocorreu um rapto e que a agência policial acredita que a criança está em perigo iminente de sofrer lesões corporais graves ou morte. Assim que isso é determinado, a polícia avisa as emissoras e agentes de transporte, interrompendo a programação normal. Interrompe rádio, televisão, há sinais nas rodovias, há outras plataformas digitais. No dia 2 de junho, às 15 horas, as autoridades encontram o carro de Travis. Perto do acampamento Rock Island, eles acham os corpos das garotas e a busca por Travis começa de fato. Aliás, essa região de Washington está no distrito florestal do rio Wenatchee. É uma região remota e montanhosa, com cerca de 696 mil acres. José, é com você. Você percebe esse elemento de premeditação que o Davi mencionou, certo? Supondo que ele tenha feito isso, a área onde as garotas foram encontradas indica algo para você? Sim, familiaridade. Você disse que é um lugar muito remoto. Tenho que te contar do que isso me lembra. Eu participei da investigação do atentado ao Parque Olímpico em 96, quando eu estava com o M em Atlanta. Durante anos, eles procuraram Eric Rudolph. E um dia ele apareceu, um delegado do interior o encontrou revirando uma lixeira atrás de um 7-Eleven, tentando conseguir comida. Agora ele era um veterano do exército, era parte da 82ª, se não me engano. E eles tinham todo tipo de gente, equipes vasculhando, sabe, aquela região nas montanhas Blue Ridge, esse tipo de coisa, procurando por ele. Tive amigos feridos em um atentado a uma clínica de aborto, incluindo policiais presentes devido a um segundo artefato acionado por ele. Então, quero dizer, eu estava envolvido nesse caso, eu me lembro disso distintamente. E levou muito tempo, mas ele foi preparado, seriamente preparado. E se esse cara tem um histórico militar, eu não sei especificamente qual era o Military Occupational Specialty dele no exército, mas se ele tem qualquer tipo de mentalidade de preparação, ele pode ter suprimentos estocados. Você nunca sabe onde ele pode ter escondido, sentado no mato, numa área que conhece bem.
e ele pode já ter seguido em frente nesse ponto, Tom. Ele pode viver da terra, sabe, com sua inteligência e treinamento, esse tipo de coisa. Mas voltando ao ponto mencionado antes, sim, você aparece com esse tipo de ferramenta. Para que usar tantos saquinhos desse tamanho que cabem na cabeça de alguém e ainda ter abraçadeiras de plástico? E eles são usados especificamente como um mecanismo para causar o fim dessas preciosas crianças neste momento. Sim, acho que ele estava preparado, talvez até mais do que isso. Eles têm razão ao dizer que ele está armado e é perigoso. Não se sabe do que ele é capaz se ainda estiver vivo. Vou falar sobre isso rapidamente. Essa busca é bem extensa. Você tem autoridades locais, FBI, Departamento de Segurança Interna e o Marechal dos Estados Unidos da América, Dave. Fale comigo sobre duas coisas. Primeiro, não estou tentando culpá-lo. Só estou tentando entender por que está sendo relatado que não houve um alerta Amber inicialmente. E se ele estiver no Canadá? Há como trazê-lo de volta? Bem, é isso que eu te garanto. Acho que eles trabalham com a Polícia Montada do Canadá e autoridades estrangeiras. Não há nada que nos impeça de extraditar, se ele for preso no Canadá, e trazê-lo de volta para os Estados Unidos. Eu sei que não há problema. Não acredito que haja qualquer dificuldade com isso. Quanto ao alerta Amber, você sabe, quando seguimos esses protocolos e procedimentos, eles precisam atender a certos critérios. Infelizmente, mesmo com o alerta Amber, isso teria feito diferença naquele momento, porque o assassinato aconteceu em uma área tão remota. Essa era a questão. Eles viram o carro, sabe, nesse momento, com ele fugindo da cena, algum policial, mesmo que não soubesse do caso, teria de alguma forma dito: eu me lembro dele estar aqui, eu me lembro dele estar lá. Isso não aconteceu, pois um alerta Amber é algo bom. Em áreas urbanas, você geralmente sabe para onde eles vão ou de onde vêm. E, de novo, a tecnologia, como câmeras. Essa é uma área remota dos assassinatos. E o autor desses assassinatos, e parece, sabe, vamos ter que assumir isso neste momento, mas parece que sabe, o Travis, neste momento. É difícil encontrá-lo, pois ficou fora do radar por muito tempo. Ele aprendeu a viver fora do radar e a lidar com cartões de crédito e celulares. Ele deixou o cachorro dele, então ele já tinha decidido que ia fazer isso sozinho. Levar seu cachorro e depois deixá-lo é algo, sabe, ele já tinha que determinar o fato de que ele está indo embora. Então, em 4 de junho, em coletiva de imprensa, o xerife de Chelan, Mike Morrison, pediu que Decker se entregasse. Travis, se estiver ouvindo, esta é sua chance de se entregar. Faça a coisa certa. Faça o que precisa ser feito e assuma a responsabilidade por suas ações. Nós não vamos embora, nós não vamos prender. Vamos te encontrar e levar à justiça. Essas jovens merecem isso. Dave, isso é eficaz? Supondo por um momento que Travis Decker esteja vivo, e veja isso, esse apelo das autoridades normalmente é eficaz nesses tipos de casos? Mostra que estamos te procurando, a caçada começou. E se entregue antes que algo pior aconteça, é isso que você está enfrentando. Mas vai haver algum sentimento de remorso por parte do Travis neste momento, se ele for o responsável pelo assassinato e estiver dizendo: eu não fiz isso? Se fosse para acontecer, já teria acontecido. Então, obviamente, estamos lidando com uma pessoa que não quer ser encontrada por supostamente ter matado seus filhos. Então, é um apelo. Com sorte, alguém que talvez teria ouvido, mas ele está fora do radar, esse é o outro problema. Ele está assistindo televisão ou usando redes sociais? Provavelmente não. Quero entrar nesse estado mental com você, Joseph. Cozart, advogado de Whitney, ex-esposa de Travis, disse à ABC News que Travis não recebia o tratamento de saúde mental necessário e sofria de transtorno de estresse pós-traumático. Ela disse: os tribunais não falharam com essas meninas. Não foi o juiz nem a Whitney, e sim o sistema. Whitney sente que o sistema realmente decepcionou Travis. Se Travis tivesse recebido ajuda, aquelas meninas estariam vivas. Antes do desaparecimento, Cozart disse que não havia sinais de alerta e que amava muito as meninas. A ABC afirmou que o transtorno de estresse pós-traumático dele foi marcante durante o casamento com Whitney, segundo Cozart. E Travis supostamente gritava no meio da noite, dormia apenas 2 horas, ele encharcava a cama. O casamento acabou em 2023 e Whitney ficou com a guarda total. Entrou com um pedido no tribunal para, aspas, impor restrições à paternidade
devido a fatores preocupantes relacionados à saúde mental e estabilidade de Travis. Segundo Cozart, ela disse à ABC que Travis pode visitar as crianças por 3 horas na sexta e 8 horas a cada 2 finais de semana. Analisando esse histórico, Joseph, sei que isso é vital para uma investigação forense de morte. O que você tira disso? Antes de tudo, Travis tem livre-arbítrio e decidiu fazer isso, se realmente fez, certo? Agora, quanto ao transtorno de estresse pós-traumático, sim, quero dizer, é uma situação muito assustadora de se estar. Sei que você deve analisar cada caso. Há muitas pessoas andando por aí com transtorno de estresse pós-traumático veteranos que encontraram força de vontade para seguir em frente. Não sei qual era a situação dele, se estava sem medicação ou terapia, e há muitos tipos diferentes de terapia, mas no fim das contas, se ele realmente fez isso, e foi ele e somente ele quem fez isso, podemos mudar o foco e discutir qual parte do sistema falhou. Na verdade, o sistema está sempre falhando e você não pode prever em nenhum momento. Não existe nenhum órgão do governo que possa prever o que esse cara vai fazer. Agora, ele se concentrou tanto que conseguirá a guarda das crianças pelo tempo concedido pelo tribunal para ir ao evento de 5 quilômetros. Ele vai aparecer preparado com o que acabam sendo, você sabe, ferramentas de morte. E, se você quiser, e ele tem uma área. Você sabe, Davi estava falando sobre o quão remoto era isso. Você não acaba aqui por acidente. Sabe o que quero dizer? Você não acaba nesse lugar. É tipo, nossa, estou no fim do mundo aqui. Você precisa ter conhecimento prévio desse local. Então ele consegue se concentrar nisso. Agora, eu não sei se ele está tendo algum tipo de delírio ou algo assim, mas ele certamente conseguiu operar o veículo para buscar os filhos, pegar as ferramentas necessárias, dirigir até aquele local, colocá-los em contenção e depois colocar sacos sobre a cabeça deles para que ficassem privados de oxigênio. Agora, essa foi uma escolha que ele fez. Ele fez todas essas coisas ao longo do caminho. Não entendi o que o representante dela quis dizer com isso. Sabe, quero dizer que Deus a abençoe. Eu desejo tudo de melhor para ela nisso. Atualmente, trata-se de uma investigação de triplo homicídio envolvendo essas meninas. As evidências parecem boas. Além das braçadeiras de nylon e sacos plásticos, o escritório do xerife coletou muitos itens, incluindo objetos pessoais do suspeito encontrados na caminhonete. Em junho, informaram que coletavam sangue da cena e fariam análise de digitais. O cachorro dele foi encontrado e levado para a Sociedade Protetora dos Animais. Havia provas digitais de que Travis pesquisou sobre mudar para o Canadá 4 dias antes de buscar suas filhas. Dave, o que você entende a partir do que essas evidências sugerem? Isso sugere, e volta ao mesmo ponto ao dizer, que este é um assassinato premeditado dos filhos dele. Foi isso que ele fez. Isso foi premeditado. Eu tentei criar um modo de fuga, e aqui está o ponto. Ele matou os filhos, mas deixou o cachorro vivo. Então dá para ver onde estão as prioridades dele. E seja qual for o motivo por trás do assassinato dos filhos dele, do suposto assassinato dos filhos dele, essa é uma pessoa que conseguiu escapar das autoridades por vários meses até agora. Então não é alguém com dano mental ou algo assim. Se ele não está mais vivo, é um ponto, mas já são 2 meses que tentam fazer o melhor com as autoridades. Mas está tirando uma pessoa que realmente sabia o que estava fazendo, é isso. E ele sabe como escapar disso. E eu não quero esquecer as vítimas neste caso. Então, a mãe delas, Whitney, as descreveu como tendo, abre aspas, corações calorosos e abertos. Ela também discursou em um memorial em 20 de junho. Ouça. Espero que o legado das meninas fique para sempre no coração de todos. Elas eram incríveis. E também, vou te contar, foi criada uma vaquinha online para apoiar Whitney com custos legais e despesas. Já arrecadou mais de $1.200.000. Inacreditável. Joseph Scott Morgan, Dave Sarney, obrigado por explicarem as complexidades dessa investigação e o que devemos considerar. Seguiremos acompanhando. Muito obrigado a ambos. Muito obrigado. E é isso que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. Como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Eu sou o Jesse Weber. Eu falo com vocês na próxima vez.